Por que devemos esperar? Por que certas orações, certas bênçãos que nós queremos, muitas vezes temos de esperar por elas? Simplesmente porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Em que sentido? Eu estou dizendo que Deus é um ser atemporal que não está presente conosco no tempo. Não é isso, né? Deus é transcendente, mas ele também é imanente, ele se aproxima de nós. Quando eu digo que Deus tem um tempo diferente, eu quero dizer que Deus sabe o momento certo de dar certas coisas para nós e de agir na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar isso porque nós temos uma visão muito limitada. A nossa lógica é muito limitada em comparação com a lógica divina. Porque em Isaías 55, 8 e 9 é dito, né? Assim como os céus são distantes, não é, da terra, assim são os pensamentos de Deus e os caminhos dele, altos, distantes dos nossos. Então nós precisamos crer que a lógica divina é superior à nossa e que Deus, no devido tempo, ele vai atuar, ele vai agir em nosso favor. Só que você tem que desenvolver a confiança, a fé nisso, como diz o Salmo 27,14, não é? Que nós lemos há pouco. Aqui em Romanos 5, verso 6, diz assim, ó: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Ou seja, tinha um tempo correto para Cristo vir e morrer na cruz pelos pecadores. Então Deus sabe o momento certo das coisas, porque ele vê, ou melhor, ele sabe o futuro, né? Por exemplo, se você for um pai e uma mãe e tiver um filho menor, né, digamos que ele tem uns 5 anos, e ele pedir para você: mãe, pai, eu quero a chave do carro. Dirigir é uma coisa muito boa, é gostosa, é prazerosa, mas você sabe que apesar de ser uma coisa boa, este filho ainda não está preparado para dirigir um carro. Então Deus sabe que muitas coisas são boas para você, mas ele sabe que você ainda não tem maturidade para receber essas coisas. Então ele prefere esperar o tempo certo para que você não pegue as chaves do carro antes do tempo e acabe sofrendo um acidente. Entendeu? E em Gálatas 4:4 fala-se a mesma coisa. Havia um tempo estabelecido por Deus para Cristo vir e morrer por nós, ó. Diz assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então veja, era muito importante que Cristo viesse na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, no tempo de Deus. E uma coisa interessante é que em Daniel 9, versos 24 a 27, tem uma profecia que anuncia direitinho a época em que Cristo seria ungido, batizado, e a época certinho em que ele iria morrer. A profecia das 70 semanas. 70 semanas, né? Em profecia, um dia equivale a um ano. 70 semanas se refere a 490 anos. Então, Deus mostra um pedacinho da história da salvação ao longo de 490 anos. E ao longo desses 490 anos, acontecimentos que foram preditos por Deus nessa profecia estão o batismo de Cristo e sua unção como Messias, né? Ali no ano 27 depois de Cristo, e depois a morte de Cristo.
pelo ano 31 depois de Cristo, né? Então você percebe, 31 depois de Cristo. Então você percebe que Deus tem um tempo determinado para tudo, tá? E a lição nos apresentou 4 razões importantes para aprendermos a esperar. Já que Deus tem o tempo dele, e que inclusive Jesus Cristo veio e encarnou e morreu por nós na plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo, né? Quais são as razões que a lição da semana nos apresenta para nós termos paciência e aceitarmos os períodos de espera? Primeira razão, a espera redireciona a nossa atenção para longe das coisas e redireciona para perto de Deus. Quando você espera, você tira um pouco a atenção das coisas e direciona a sua atenção para Deus. Aí fica muito mais fácil você esperar. Ou melhor, fica muito mais fácil você ter paciência, tá? Segundo, a espera permite desenvolver uma imagem mais clara dos nossos motivos e desejos. Quando você espera por algo, você consegue saber se realmente aquilo que você quer é necessário e importante ou apenas um simples desejo banal. E aí você pode o quê? Refazer, diríamos assim, as suas prioridades e a sua oração a Deus, o seu pedido a Ele. Não é? E um terceiro aspecto é a esperança, né? Quando você espera, essa espera gera perseverança e vigor espiritual, né? Pessoas que sabem esperar, elas desenvolvem perseverança, obviamente, e vigor espiritual. Serão muito mais fortes para enfrentarem qualquer situação na vida. E quarto, a espera é importante porque ela desenvolve a fé e a confiança. Eu preciso ter fé em Deus e confiança em Deus, de que no tempo certo as coisas vão acontecer. Não significa isso que eu tenho que ficar de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu, né? Deus requer de nós ação, mas também não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos agir, mas ao mesmo tempo esperar em Deus. Davi foi um exemplo bem prático, não é? Do que significa esperar. Você pode ler depois 1 Samuel 16, 1 a 13, você vai ver que Davi foi ungido para ser rei de Israel. Mas ele só se tornou rei anos depois. Ele foi ungido rei, mas não se tornou rei imediatamente. Porque Saul estava ainda no trono, e por anos Davi, né, teve que fugir do rei Saul para salvar a própria vida. Então Davi, ele aprendeu a esperar. Teve momentos que Davi não foi paciente. Você vê na Bíblia que teve momentos que, ao mesmo tempo que Deus usou, né, para eliminar malignos, né, Davi foi um instrumento de justiça de Deus, teve momentos que Davi não agiu de acordo com a justiça de Deus. Ele perdeu a paciência. Então, isso nos mostra que por mais que desenvolvamos a paciência, podemos correr o risco de perder a paciência em algum momento, né? Porque somos pecadores. Então, nesse momento, você não fica se atormentando. O que você faz? Pedir desculpas, perdão para com quem você perdeu a paciência, né? E perdão a Deus. Respira, relaxa, crê no perdão recebido e segue a sua vida. Davi aprendeu a esperar. Ele foi ungido rei e anos depois, né, ele se tornou rei de Israel. Foi necessária essa espera, né? Não tinha outro jeito. Se ele não tivesse desenvolvido essa capacidade, ele teria desistido. Não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso.
Porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz esse estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também, tá? Curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho, né, que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo o meu parceiro, a minha parceira evangelística, ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu clube do livro. Eu criei um clube do livro em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de Kolbe, que era um pedagogo. No ciclo de Kolbe, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o clube do livro, você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem.